muito sucesso com os homens. É esses que eu vou comentar aqui e serve também como recomendação desse gênero, porque a maioria desses animes são os meus favoritos do gênero shoujo. Nijiro Days é basicamente vários homens, vários amigos e várias mulheres interagindo. Um deles tem namorada, outra mulherengo, o outro se apaixonou por uma garota do colégio, quer tentar falar com ela, mas essa garota é muito ruim em se comunicar com os outros e tem uma amiga que é extremamente enfesada, de tsundere, e um dos caras desse grupo se apaixona por ela e começa a tentar chegar nela e tal, mas a garota é muito complicada. Então é a história de vários casais que vão se formando ao longo da história. É uma história bem levinha, a maioria dela é comédia, tem drama e tal, mas no finalzinho é bem pouquinho. A maioria da história é bem pra cima, os personagens são bastante carismáticos, pelo menos alguns deles. Foi uma comédia romântica que me divertiu bastante. Lovely Complex, esse aqui acompanha um casal que não é um casal no começo, que é uma garota muito alta e um garoto baixinho, que são apaixonados, cada um deles tem uma pessoa por quem é apaixonada, e essas pessoas resolvem formar um casal pro desespero dos dois, que ao longo da série acabam se apaixonando um pelo outro, e vão enfrentando vários dramas e tal, e a história continua. A partir daí é uma história fechadinha, vale dizer, tem uma parte melodramática que eu não gosto tanto na história, mas a história como um todo eu acho boa. E foge daquele padrão do protagonista masculino, ser aquele cara bonitão e tal, que não dá bola pra nenhuma das mulheres, só da heroína principal, que ele acaba dando atenção. Essa não segue essa linha, os personagens principais são bem diferentes da maioria dos shoujos. Kami-sama Hajime Mashita. Esse aqui conta a história de uma garota pobre, que não tem onde morar, e acaba virando a deusa de um templo, depois de fazer um pacto com uma criatura sobrenatural, e ela passa a morar nesse templo, interagindo com várias criaturas sobrenaturais e cumprir várias obrigações da deusa daquele templo, ao mesmo tempo que ela tenta manter a vida normal no colégio dela também. O protagonista masculino, que é a criatura com quem ela fez o pacto, é muito engraçado, ele parece meio mal-humorado e tal, mas tem várias cenas muito engraçadas. Com ele é aquele protagonista masculino tsundere, como chamam, não fala exatamente o que tá pensando, e tem vários momentos muito bonitinhos entre os dois também, além de um pouco de drama, mas drama não é o foco, a obra é mais focada em comédia, tem várias cenas muito engraçadas ao longo dela, então quem quer uma comédia romântica com um pouco de sobrenatural, vale a pena dar uma olhada nesse. Uri Monogatari, essa aqui é bem diferentona, é uma obra com protagonista... Bom, ele com certeza não parece o protagonista de um shoujo, até porque a maioria é bonitão e tal, e ele parece um gorila. Na verdade, eu acho que se baseou no design de um gorila, ele destoa totalmente do design da maioria dos personagens na obra, mas apesar da aparência dele, o cara é super gente boa, só que não consegue uma namorada, tanto pela aparência dele, que assusta a maioria das garotas, como pelo melhor amigo dele, que acaba atraindo a maioria das garotas, já que esse sim, segue o padrão da maioria dos shows, ele é super bonitão e tal, então praticamente qualquer garota que se aproxime do protagonista acaba atraída por esse melhor amigo dele. Só que as coisas mudam quando o protagonista salva uma garota e essa garota acaba se apaixonando de verdade por ele. E a história continua, a partir daí desenvolvendo o romance desses dois, que é bastante... Bom, é bonitinho por um lado, mas é meio bizarro por outro, porque... Como é que os dois vão? Dá pra pegar a ideia, né? Como? Ele vai matar ela. Bom, pelo menos foi isso que me passou pela cabeça lá, talvez eu tenha uma mente muito poluída e tal, o amor supera tudo e tal, então tá. O amor vai superar aquele problema de tamanho, muito bem. De qualquer forma, pra quem quiser, uma comédia romântica bastante engraçada, bonitinha e com personagens bastante desproporcionais, pode valer a pena dar uma olhada. Tonari, esse aqui acompanha a história de uma garota que é bastante estudiosa e acaba entrando em contato com um garoto que largou o colégio e é bastante violento. E os dois acabam virando amigos e ele acaba se declarando logo depois disso pra ela. E ao longo da história, ela tem que lidar com esse completo maluco enquanto os dois vão aprendendo a interagir melhor com as pessoas, já que são ambos bastante antissociais. Essa é uma história bem simples, com bom desenvolvimento dos personagens, principalmente da protagonista feminina, e é uma história onde eu torço mais pro vilão do que pro mocinho. O loiro,
Ele parece antipático e tal no começo, mas ele é muito legal, porque tem um triângulo amoroso. Tem dois caras que gostam da mulher e tal, da protagonista, e o outro, eu acabei gostando muito mais dele do que do protagonista. É um negócio... Comenta aí se você achou a mesma coisa também. É um negócio meio estranho de acontecer. Mas, de qualquer forma, dá pra dar umas boas risadas com essa história e tem momentos muito bonitos também. Com certeza vale a pena dar uma olhada. E esse outro nem parece um shoujo. Ghost Hunt, sim! Esse anime aqui que eu já recomendei mais de uma vez é um shoujo. Ele é publicado em uma revista shoujo, mas ele foge totalmente dos padrões. Ele é focado em casos sobrenaturais. Na história, a protagonista acaba entrando para uma empresa que resolve casos sobrenaturais. E a gente vai acompanhando vários casos bem macabros, alguns mais, outros menos. Com certeza dá para levar uns bons sustos nesse anime, que é um dos melhores animes de terror que eu já assisti. Akagami no Shirayuki Hime. A história acompanha uma garota com um cabelo bem diferentão, que é vermelho, e esse cabelo acaba chamando a atenção do Lorde das terras dela, que quer tornar ela a serva dele. E para fugir dele, ela acaba indo para o país vizinho, onde ela conhece um príncipe, por quem ela acaba se apaixonando. Ela entra como aprendiz de herbalista no castelo dele, e a história vai acompanhando as aventuras dos dois e o romance deles se desenvolvendo. Essa é uma história que é bem variada, tem um pouco de ação, tem romance, tem comédia no meio, tem partes mais sérias, tem partes bonitinhas, e o romance, felizmente, sai do lugar. Então, para quem quer um bom shoujo com um pouco de aventura, pode valer a pena dar uma olhada nesse. Ele é muito bem dirigido e a animação é muito boa também. Skip Beat, esse aqui é bem antigo, mas é muito bom. Ele conta a história de uma garota querendo vingança sobre o namorado dela. Ela dava duro pra caramba, trabalhava igual uma condenada por ele e descobre que ele não valorizava nada do que ela fazia. E ainda termina com ela conforme ele vai ficando mais famoso na carreira de popstar dele. Como vingança, ela decide que vai entrar nesse mundo das celebridades, se tornando uma atriz. E a gente continua acompanhando a história dela. A partir daí, com ela comendo pão que o diabo amassou, sofrendo bastante, mas evoluindo na carreira dela, assim como amadurecendo como pessoa. A história dela é muito legal. E tem várias partes engraçadíssimas nessa história. Essa não é uma comédia romântica, tá mais para um drama, mas tem bastante comédia no meio também. Akatsuki no Yona, esse aqui é um dos melhores shoujos que eu já vi. Na verdade, o primeiro episódio dele eu achei muito ruim, mas depois disso melhorou muito. A história que acompanha uma garota que perde tudo, ela é a princesa de um reino, mas o pai dela acaba assassinado pelo primo, que ela é apaixonada, e para não morrer, ela é obrigada a fugir com o guarda-costas dela. E depois ela descobre que tem uma lenda da qual ela faz parte, e ela tem que reunir vários guerreiros, que são reencarnações de dragões antigos. A história continua a partir daí, conforme ela vai perdendo a infantilidade dela e a inocência dela para várias coisas que acontecem no reino dela. O reino maravilhoso dela não era tão maravilhoso quanto ela pensava. A história dessa obra é muito boa, o amadurecimento da garota, do começo da obra até o final, é muito legal. Os personagens masculinos são muito legais também, são muito simpáticos, vários deles são muito engraçados. É um dos raros shoujos focado em ação, tem bastante cena de ação na obra, e o vilão também é muito bom. Na verdade, o vilão nem parece o vilão da história. É outro aspecto muito legal dela, ele é muito bem trabalhado, com certeza, recomendação máxima. Mesmo quem não gosta de anime shoujo, eu recomendo dar uma olhada nesse. E tenta mais do que um episódio, porque o primeiro episódio não saiu dos melhores, mas depois dele melhorou bastante. E um dos shoujos mais populares de todos os tempos, Kaichou wa Maid-sama. A história desse é muito simples, acompanha um estudante que trabalha nas horas vagas em um café temático e trabalha em segredo no colégio dela. E um dos estudantes acaba descobrindo isso e ela tem que fazer com que ele não conte pra ninguém no colégio, enquanto ele fica provocando ela sem parar. E a partir daí começa uma relação bem divertida entre os dois. A maioria dessa obra é focada em comédia, tem uns momentos de drama aqui e ali, mas é bem pouco, é mais pra quem gosta de comédias românticas. E o protagonista dessa obra é adorado pela maioria dos homens, é aquele personagem que foge um pouco dos padrões do show, ele é bonitão e tudo mais, mas ele é bastante simpático e carismático. Então, com certeza, quem não viu esse anime ainda, eu recomendo dar uma olhada. É uma das comédias românticas shoujo mais divertidas que tem pra você assistir. E é isso, esses são meus shoujos favoritos, que eu acho que dão certo para a maioria dos homens. Eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, dê um like, compartilhem, se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, e quem não conhece ainda, dá uma olhada no chat do Discord do Intox Anime. Eu fico lá quase o dia inteiro, e à noite eu geralmente converso com o pessoal no chat geral,
E toda terça-feira à noite tem sorteios de conta VIP lá. Eu vejo vocês no próximo vídeo.